Recessão nos Estados Unidos. Será o fim da América? Se você está acompanhando os noticiários na TV, com certeza você tem escutado sobre a recessão. Mas o que é recessão? Como ela acontece? Quanto tempo dura? E de que forma o imigrante pode se proteger da recessão e, além disso, ainda ganhar mais dinheiro? Se você está interessado nesse tema, fique aqui porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar. Olá, ricos na América, meu nome é Verena Cordeiro, eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a multiplicarem o seu patrimônio em dólar nos Estados Unidos da América. E a recessão, Verena? Fala um pouco da recessão. A recessão está na boca do povo, as pessoas estão temerosas, vendo o preço dos produtos aumentando e elas perguntam, e aí, o que fazer? Quando as pessoas estão com medo, elas não pensam logicamente. Elas escutam o medo e o coração. E o coração, ele é enganoso. Mas fica calmo que no vídeo de hoje eu vou te esclarecer tudo sobre a recessão. Mas antes de continuar, eu queria que você desse um like nesse vídeo para a gente mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. E uma outra coisa que eu quero te lembrar é você clicar no sininho aqui embaixo e se inscrever no canal, pois só assim você vai pegar todas as novidades, os conteúdos novos que a gente está lançando por aqui. Mas, Verena, afinal, o que é uma recessão? Vem comigo aqui que eu vou ler junto com você. Segundo o National Bureau of Economic Research, que é uma organização sem fins lucrativos e que ela explica se os Estados Unidos está ou não numa recessão, ela diz o seguinte: uma recessão é o declínio da atividade econômica que se espalha por toda a economia de um país ou até mesmo do mundo e dura mais que alguns meses. Ou seja, quando a economia para de crescer e ela começa a encolher, isso significa que estamos com sinais fortes de uma recessão. Verena, e afinal, estamos ou não numa recessão? Tecnicamente, estamos em uma recessão. Por quê? Porque o PIB dos Estados Unidos ele reduziu de 1,6% a 0,9% e já durou alguns meses. E por que essa instituição ainda não declarou uma recessão oficial? Porque existe um dado muito forte ainda nos Estados Unidos, que ainda não decretou 100% de uma recessão. É o quê? Os trabalhos. O que isso significa? As pessoas continuam empregadas. Os trabalhos, as empresas ainda não começaram a demitir. Mas esse cenário já começou a mudar. Porque, de acordo com a data desse vídeo, umas 2 semanas para trás, o Walmart já começou a demitir parte de sua diretoria. E se acredita que nos próximos meses essas demissões podem aumentar e aí sim essa instituição decretar que estamos 100% em uma recessão. Então, como o NBR determina que estamos em recessão? Existem algumas regrinhas que eu vou falar nesse vídeo aqui agora. A número 1 é o aumento da inflação, que aconteceu principalmente por conta do Covid. Se você voltar lá atrás, vamos fazer uma retrospectiva. O que foi que aconteceu? O Covid contaminou as pessoas tiveram que usar máscara e ficar em casa. E por conta delas terem ficado em casa, caiu a produção econômica. As fábricas ficaram sem funcionários. E aí entrou a lei de oferta e da demanda. O governo baixou a taxa de juros para movimentar o consumo. E além disso, entregou cheques e seguro-desemprego. Ou seja, as pessoas ficaram em casa sem produzir e passaram a comprar online, a comprar pela internet. E isso fez com que a inflação subisse, porque as empresas não tinham condição de produzir novos produtos e as pessoas passaram a comprar mais do que as empresas estavam fabricando. Ou seja, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a inflação bateu um recorde dos últimos 40 anos. Ou seja, os Estados Unidos há 40 anos não vê uma inflação como essa. A média da inflação dos Estados Unidos é 2%. E atualmente estamos com 9,1% de inflação. Isso faz com que qualquer americano fique louco. Por quê? Porque o americano não é acostumado a ter inflação tão alta. E a gente que é brasileiro está acostumado. Exatamente, porque o Brasil, tecnicamente, é um país de inflação alta e juros altos. Mas os Estados Unidos não. Mas, Verena, então conta pra mim como o governo americano, ou melhor, como o Banco Central americano, o Federal Reserve, resolve essa situação. Não é tão fácil como vocês imaginam, não tem uma resposta pronta. Mas, de acordo com dados econômicos, o que controla essa situação é o aumento da taxa de juros para desaquecer a economia e fazer com que você que está do outro lado pare de gastar. Porque se o governo baixa a taxa de juros, as pessoas correm para comprar. Vou dar um exemplo das casas.
Baixou a taxa de juros. As pessoas começaram a comprar casa como se estivessem comprando iPhone. E o que é que o governo faz para reduzir esse consumo? Ele sobe a taxa de juros para as pessoas dizerem: ei, não vou comprar mais casa não, porque a taxa está tão alta que eu vou esperar um outro momento. E isso desaquece a economia, fazendo com que o preço dos produtos voltem para o preço inicial que estava antes do Covid. Então, o que é que o governo federal está fazendo nesse atual momento? Ele está subindo gradativamente a taxa de juros para desestimular o consumo. E ele prometeu que esse ano serão 7 aumentos. Já aconteceram vários aumentos e ainda está previstos alguns aumentos até o final do ano. A recessão, ela também é caracterizada por uma alta nos níveis de desemprego. Mas uma coisa curiosa, e é por isso que alguns economistas não estão decretando que o país está em recessão, é porque os empregos ainda estão bombando, as pessoas ainda estão empregadas. Mas por que isso acontece? Porque até antes do Covid, a taxa de desemprego dos Estados Unidos estava ridicularmente baixa. E mesmo que as empresas comecem a demitir, os Estados Unidos ainda tem uma demanda muito grande por empregados. Então, mesmo que o governo siga aumentando a taxa de juros, vai ser mais difícil levar esse grau de desemprego que abala a economia. Mas isso não é impossível. Cada dia mais a gente está vendo que as empresas já começaram a noticiar prejuízos. E quando a empresa tem prejuízo, o que é que ela faz? Efeito dominó. Ela demite. Porque se não está vendendo e ela não precisa daqueles funcionários, elas demitem. E é aí que a recessão se aprofunda. Mas nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, não estamos ainda nesse estágio. Estamos nos estágios iniciais da recessão. Mas isso não significa, Rico na América, que você tem que descansar e esperar a recessão piorar. Não, você tem que ter educação financeira e se preparar para dias difíceis, porque eles sim podem chegar. Verena, agora joga a real e conta pra gente por que essa recessão ainda não foi declarada. Número 1, porque nenhum presidente gosta de anunciar uma recessão. Isso praticamente destrói qualquer mandato, principalmente nos Estados Unidos. E também devido à taxa de aumento de empregos crescentes nos Estados Unidos, ainda não foi declarada uma recessão, porque isso significa que os empregos ainda estão fortes no país. Porém, temos que observar algo alarmante. Se você olhar as notícias, você vai ver que já tem empresas reportando demissões. E isso pode piorar nos próximos meses. Verena, afinal, a recessão pode piorar a um ponto de eu ficar desempregado? Tudo depende de quão fundo vai ser o rio dessa recessão. Enquanto os Estados Unidos continuar com essa inflação tão alta, subindo de forma desordenada e as empresas seguirem reportando prejuízo, a tendência é que as empresas sigam nos próximos meses anunciando mais e mais demissões. E se o fundo desse rio for mais profundo do que a gente imagina, sim, o seu emprego pode ser afetado. Vou te dar um exemplo. O banco Goldman Sachs já anunciou que as chances dos Estados Unidos entrar em recessão em 2023 é de 30%. E segundo o NBER, desde 1948 já passamos por 10 recessões. Então, Rico na América, não custa nada você abrir o olho e seguir acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Verena, conta pra gente, quanto tempo dura uma recessão? A gente não tem como prever. A recessão ela vai embora quando o país ele volta a crescer como acontecia lá atrás, antes do período do Covid. Se a gente não tem esses dados, não temos uma bola de cristal para prever quando o país vai voltar a crescer. E outra, quem tiver essas informações fica bilionário, como foi o caso do nosso querido hedge fund chamado Ray Dalio. O Ray Dalio ficou famoso por quê? Porque ele adivinhou o que ia acontecer em 2008. Então, quem adivinhar para onde vai o futuro da recessão vai ficar aí marcado também na história. Só para vocês terem uma ideia, a recessão do Covid, que durou só 2 meses, ela foi a menor recessão da história, mas isso não é comum. Por quê? Porque enquanto as pessoas estiverem com medo, vendo que a economia não está indo bem, vendo que a inflação está alta, as pessoas vão continuar não gastando muito, porque elas ficam com medo de perderem seus empregos e ficarem numa situação vulnerável. Enquanto esse clima pairar pelos Estados Unidos, a tendência é que o país não se recupere dessa recessão. Quando as pessoas voltarem a ter confiança, a inflação for controlada e as pessoas voltarem a gastar, sim, nós vamos ter um céu limpo e azul e vamos ter a certeza que a gente está saindo dessa recessão. Verena, eu já entendi que a recessão vai acontecer, mas agora, como me proteger e, além disso, ainda ganhar mais dinheiro? O primeiro passo é você ficar atento para onde essa recessão está indo. Por quê?
Porque sempre numa crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pensa na época do Covid. Tiveram empresas que quase faliram, quando empresas de aviação, empresas da área de transporte, empresas o quê? Navios de cruzeiro. Mas o que aconteceu? Também tiveram empresas que cresceram muito durante o Covid, que foram o Amazon, o Walmart, o Zoom, o aplicativo Zoom. Por quê? Porque as pessoas passaram a vir para o online. Então, o que você precisa ficar atento é com o seu trabalho, para onde a economia vai virar. Porque sempre, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Preste atenção no seu trabalho. O seu trabalho ele vai ser essencial caso a recessão se aumente. E o que você vai fazer, em que áreas você vai trabalhar, por quê? Porque enquanto algumas empresas demitem, outras empresas contratam. Então fique de olho no seu trabalho e até agora para você aproveitar a oportunidade, se você puder, aproveitando empresas e vagas que você vai se segurar aí nessa recessão. 2. Diminua os gastos desnecessários. Nesse momento é hora de apertar os cintos. É igual quando a gente está no avião e a aeromoça fala, aperte os cintos, porque vamos passar por um momento de turbulência. Estamos passando por um momento de turbulência na economia. E como é que você aperta os cintos? Diminuindo gastos. Olha o seu budget, olha a sua entrada e saída de dinheiro. Onde é que você está gastando o seu dinheiro? Você está gastando com bobagem? Será que esse é um momento para você gastar dinheiro com bobagem? E se você perder seu emprego? O que é que vai acontecer? Então agora é um momento delicado que você tem que apertar o cinto e enxugar os gastos. Número 3, aumentar a sua reserva de emergência. Por quê? Porque você pode perder seu emprego e como você vai se manter nos Estados Unidos. Se você é como eu, que não tem família nos Estados Unidos, você tem que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Se a recessão se estender e você ficar 3, 4, 5, 6 meses sem emprego, como é que você paga o seu aluguel? Como é que você se mantém nesse país até essa turbulência passar? Você precisa ter uma conta robusta de reserva de emergência para você se segurar nesse momento que a economia americana está passando por um momento complicado. E nesse momento, em vez de você gastar dinheiro com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, uma coisa importante é você gastar dinheiro com educação financeira. Por quê? Porque eu já ensinei para os meus alunos onde guardar a reserva de emergência deles. A gente tem indicações no nosso curso que você pode chegar a ganhar 150 vezes mais do que o seu dinheiro parado na conta do banco. Existem opções de contas de savings que estão pagando muito bem. Então, em vez de você ficar aí sentado esperando a recessão passar e você até tem um prejuízo por conta da inflação que está alta, você tem que aproveitar esse momento para adquirir educação financeira e entender como as finanças e a economia americana funcionam. 4, aprenda a investir seu dinheiro, porque como eu falei, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto tem empresas que têm muitas perdas, tem empresas que estão ganhando. Se você olha agora, já passou, o Covid passou e agora as empresas de aviação estão tendo lucros. Por quê? Porque agora as pessoas querem viajar. Todo mundo que estava trancado em casa quer viajar e o preço das passagens estão no teto. Isso acontece também no momento de recessão. Empresas que estão bem, o preço e o valor de mercado dessas empresas, elas desabam, simplesmente porque a economia está em recessão. Então, você pode aproveitar esse momento para escolher boas empresas, empresas que estão com caixa, empresas poderosas, que têm um bom market share, um bom produto e que elas só estão passando por esse momento de recessão e não tem nenhum problema com a empresa. É só um problema com a economia americana. Então, uma coisa que eu digo para vocês, aproveitem porque a melhor época para vocês investirem e lucrarem na bolsa de valores é em períodos de recessão. Por que, Rico na América? Eu te pergunto, você gosta de comprar coisas baratas ou caras? Você espera chegar o Black Friday, por quê? Porque você gosta de comprar coisas baratas. Então, chegou a recessão americana, oportunidade para você comprar empresas valiosas que pagam dividendos, lucros, aluguéis para você e elas estão atualmente baratas. É um verdadeiro saldão, mas você tem que adquirir conhecimento, porque sem conhecimento você não sabe avaliar o que é bom e o que é ruim. Você não sabe separar as laranjas boas das laranjas podres, porque você não tem conhecimento. Então, erroneamente, você pode acabar comprando empresas que estão caras e estão endividadas. Verena, como aprender a analisar empresas? Estudando e tendo educação financeira. E o meu grande queridinho Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele já dizia: compre ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. Verena, o que é que essa frase quer dizer?
Em momento de recessão que as pessoas estão com medo e as instituições e as empresas se barateiam, é a oportunidade de você comprar. E quando a economia cresce, que essas empresas estão supervalorizadas, é o momento de você receber pelo que você plantou lá atrás. Então, Rico na América, quanto mais conhecimento você adquire nesse jogo, você vai começar a dar as melhores cartas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te fazer um convite para você me seguir no meu Instagram, chamado Verena Oficial. No meu Instagram eu posto conteúdos gratuitos para te ajudar a multiplicar o seu patrimônio nos Estados Unidos. A gente se vê no próximo vídeo.